Olá, e para finalizar esta aula de hoje, vamos entrar em detalhes em como o calor agora ele é transferido para um sistema e como o calor é retirado desse sistema, ok? Para isso, primeiramente, vamos lançar mão, vamos utilizar ali do calor fornecido em um processo termodinâmico, utilizando uma figura do nosso livro-texto do Sears, ok? Nesta figura, a figura 19.8, ele mostra duas situações distintas, tá? Uma situação número 1, né, a situação A, ilustrada pela figura A, e uma situação ilustrada pela figura B. Vamos ver um pouco mais de detalhes cada uma dessas situações. Na situação inicial, situação 1, situação A, eu tenho o meu gás que está num estado 1, tem 2 litros desse meu gás, que está a uma temperatura de 300 Kelvin, e ele realiza um processo muito lento e bem controlado de expansão do meu gás. Tá? Quando se realiza esse processo de expansão do meu gás, mantendo a temperatura constante, em contato térmico com o reservatório a 300 Kelvin, o que acontece? A gente sabe, a gente viu, que esse meu gás ele vai realizar um trabalho positivo. Mas como ele vai realizar um trabalho positivo, mantendo a temperatura desse meu sistema constante, isso significa que calor for fornecido para esse meu sistema a temperatura constante, né? Foi mantendo calor, foi fornecendo calor a temperatura constante no meu sistema para que ele realizasse esse trabalho de expansão do meu gás. Já numa outra situação, é uma situação onde eu tenho o mesmo estado inicial, que é o estado onde meu gás está a 300 Kelvin e com 2 litros do meu gás, também vai ter a mesma pressão nos dois casos, como o meu gás é um gás supostamente ideal, mas agora ele está em um recipiente isolante, né, que não troca calor com o meio externo, e tem uma divisória muito frágil que eventualmente se rompe. Quando essa divisória se rompe, o meu gás rapidamente se expande para fora, de maneira a preencher todo aquele recipiente que antes estava evacuado. Nessa expansão, o meu gás não empurra, não encontra nenhuma barreira, não empurra nada, ele tem somente o vácuo. Então, como ele não realiza nenhuma força, né, para se realizar essa expansão, o trabalho nesse sistema também é igual a zero. E a gente nota, através de medidas experimentais, que não tem troca de calor entre o meu sistema com o ambiente externo, sendo o meu gás um gás ideal. Portanto, o calor transferido para o meu sistema, para o meu gás, para fora dele ou para ele, também vai ser exatamente igual a zero. Então, nós temos duas situações distintas aqui, aonde eu saio do mesmo estado inicial, de 2 litros a 300 Kelvin, e chego no mesmo estado final, de 5 litros, também a 300 Kelvin, só que por duas maneiras completamente distintas. E nós vimos, portanto, que o calor, nessas duas maneiras distintas, ele vai ser um calor diferente. O calor fornecido para o meu gás, nessas duas situações, vai ser um calor distinto, dependendo da maneira como você vai de um estado até outro estado. E, portanto, nós também podemos dizer, assim como o trabalho, que o calor também é uma grandeza termodinâmica que depende do caminho, ou seja, ele depende da maneira como eu vou do estado inicial para o estado final. E nós vamos ver isso em um pouco mais de detalhes, portanto, a partir de agora. Lembrando que o calor transferido ele está relacionado com a variação de temperatura de um objeto. Quando eu forneço calor para um sistema através de uma chama ou por condução, né, em contato térmico né, com alguma chapa quente, por exemplo, a quantidade de calor que eu transfiro para esse objeto, ele é proporcional à sua variação de temperatura ΔT. E essa proporcionalidade é dada pela massa desse objeto e por uma propriedade que a gente denomina de calor específico. Nós podemos juntar essa massa com o calor específico e chegamos numa outra grandeza que a gente vai utilizar muito mais agora nessa parte da aula,
daqui para frente, que é a capacidade térmica deste objeto. Então, a capacidade térmica de um objeto nada mais é como uma inércia do objeto para produzir variações de temperatura. Quanto maior a capacidade térmica, menor vai ser a variação de temperatura para uma dada quantidade de calor que eu transfiro para um sistema. Ok, mas agora a gente precisa saber da seguinte maneira. Nós precisamos, assim como para o calor, definir uma maneira como transferir calor de forma reversível para o sistema. E por que a gente precisa fazer isso? Porque se a gente for descobrir como transferir calor de uma forma reversível, a gente consegue colocar uma maneira matemática para o calor transferido. E notem que o calor transferido de forma reversível, ele é diferente do calor transferido de forma irreversível. Por exemplo, quando eu esquento esse vidro, né, para deixar ele maleável, para dar forma a esse vidro por uma chama. A gente não espera que esse meu vidro se reorganize e transfira o calor que ele recebeu de volta para a chama. Ou seja, o calor que a chama transferiu para esse vidro foi transferido de uma maneira irreversível, não tem volta, não tem como ele voltar ao estado inicial. Assim como quando eu esfrego nas suas mãos, quando você esfrega a sua mão aí, você gera calor por atrito, você teve um gasto energético neste processo, você esquentou sua mão, mas você rapidamente o calor que você gerou, ele é transferido para o ambiente e você não espera que esse calor volte para sua mão e sua mão magicamente passe a ficar quente, né? Esse processo, ele é um processo irreversível. A geração de calor, na grande maioria dos processos, são processos irreversíveis. Por exemplo, uma outra situação é em carros de corrida, né, os carros automobilísticos, aí, onde ocorre um processo de frenagem muito intenso. Nesse processo de frenagem, usa muito-se o freio chega a temperaturas altíssimas, né, que a gente observa até uma irradiação em luz visível do freio. Mas, nesta situação, neste caso também, o calor que é gerado ali para o freio é perdido para o ambiente. Tá? A gente não consegue recuperar esse calor. Um adendo, só que desenvolveu um sistema, né, em carros de Fórmula 1, que é chamado CARES, né, que é o Kinetic Recovery Energy System, que você pode Kinetic Energy Recovery System, que você pode recuperar uma energia, parte da energia perdida para o calor dos seus freios, né? E você coloca isso uma potência numa bateria e que você pode utilizar, por exemplo, em situações de ultrapassagem. Então, tem situações onde você pode, né, utilizar uma diferença de temperatura, com uma diferença muito grande de temperatura, você pode produzir, devido a essa diferença de temperatura, produzir uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica é armazenada numa bateria para depois ser utilizada, eventualmente, como potência, para aumentar sua potência em alguns por cento. Bem, mas fora essas situações, né, que eu falei, o calor é transferido de maneira irreversível. Então, como a gente tem que pensar como nós podemos transferir calor para um sistema de maneira reversível? E essa transferência, bem, para isso vamos estudar, né? Vamos pesquisar, vamos ver, vamos desenvolver um sistema onde isso é possível. Isso, obviamente, já foi estudado há muito tempo atrás. E para transferir calor de maneira reversível, o que você tem que fazer? Basta você pegar o seu sistema e colocar ele em contato térmico, um reservatório térmico que está numa temperatura infinitesimamente maior do que a temperatura do seu sistema, ou seja, uma temperatura DT maior, né, se você quer transferir calor para ele, maior do que do que o sistema que você quer transferir calor. E você vai repetindo isso sucessivamente. E é dessa maneira que você transfere calor de uma maneira reversível para o seu sistema. Mas professor, eu não entendi. Como isso é feito? Bem, isso é feito da seguinte maneira. Você pega um reservatório térmico que está numa temperatura TI e você coloca ele em contato com o seu sistema, que também está numa temperatura TI. Lembre que o reservatório térmico é muito grande, não varia a sua temperatura, né? O nosso limite ali é o oceano, a atmosfera, não tem variação de temperatura desses sistemas. E aí você coloca reservatório em contato térmico com o nosso sistema que a gente quer elevar a temperatura. Bem, aí você faz o quê? Você passa esse seu sistema que está numa temperatura inicial TI
em contato térmico agora com outro reservatório térmico, que agora está numa temperatura TI, mais um pequeno diferencial de temperatura DT, muito pequeno. E agora nós temos o quê? Temos diferença de temperatura entre o reservatório térmico e o meu sistema. E como tem essa diferença de temperatura, o que vai acontecer? Eu vou transferir um calor de linha Q, esse de linha é porque o meu calor depende da maneira como eu transfiro eu transfiro calor para o meu sistema, e com isso nós chegamos até um ponto onde a transferência de calor é tal que eu consigo chegar na mesma temperatura entre esses dois sistemas. Quando isso acontece, bem, o calor então para de ser transferido. E aí você faz o quê? Você transfere novamente este seu sistema para um reservatório térmico que agora está numa temperatura TI mais 2 DT. E como tem agora uma diferença de temperatura novamente de DT, você transfere um calor de linha Q para o seu sistema e, consequentemente, até o ponto que ele chegar numa temperatura, na mesma temperatura do seu reservatório térmico, e aí cessa a transferência de calor e você faz esse processo sucessivamente. Quando você faz esse processo sucessivamente, cada vez que você transfere uma quantidade de calor para o seu sistema, essa quantidade de calor de linha Q é igual a uma capacidade térmica do seu sistema vezes o DT. Tá? Vezes o quanto que você variou a temperatura, que foi DT. Bom, como é que eu faço agora para determinar qual que é a quantidade de calor total que eu transfiro quando eu vou do estado inicial até o estado final, por esse processo que é reversível? E agora, nota que por que é reversível? Porque agora eu posso ir voltando. Eu posso ir voltando e retirando o calor do meu sistema pelo mesmo dQ. Então, ele é um processo, portanto, reversível. Consigo reverter esse meu sistema. O calor total transferido de um estado inicial até o estado final é simplesmente um Q, que vai de uma integral que vai de um estado inicial até o estado final, de um C vezes esse dt. Bem, mas como este calor ele depende da maneira como você transfere calor para o seu sistema, existem para o gás, em particular, dois calores que são denominados calores principais, que são o calor CP, não, a capacidade térmica, perdão, a pressão constante, que é um processo que você transfere calor para o seu sistema de forma reversível à pressão constante, e um processo, uma capacidade térmica CV, que é uma capacidade térmica que você transfere, é um calor que você transfere para o seu sistema, mantendo o volume constante. Tá? E, no caso de gases, o CP e o CV são diferentes. Por quê? Porque o meu gás ele se expande. Ele vai se expandindo conforme você aumenta, por exemplo, aumenta o seu volume, né? Você aumenta a temperatura, mantendo a pressão constante, por exemplo, você aumenta o seu volume e o gás se expande. Isso já não é a mesma coisa, por exemplo, para sólido, né? O sólido tem e líquidos têm um CP e um CV muito próximos, aproximadamente igual. Por quê? Porque não tem uma expansão muito grande com uma variação de temperatura, o que não ocorre, claro, para gases. Então, vamos ver algumas situações que a gente já viu para o trabalho, vamos ver qual que é o valor que é a quantidade de calor transferida para um sistema de acordo com alguns processos já conhecidos para gases. O primeiro deles é, bem, imagina o estado inicial e do meu gás ideal, lembrando que vai trabalhar a partir de agora basicamente sempre com gás ideal, a menos quando falado que não é, né? E eu faço aumento da temperatura desse objeto. Eu transfiro, né, calor para esse objeto, aumentando essa temperatura, mas eu faço isso a volume constante até chegar no estado final F. Esse processo é um processo que ocorre, né, no mesmo lugar, né, no isocórico, a mesmo volume, e, portanto, a quantidade de calor transferida, a gente pode dizer que o Q e F, que, né, de estado inicial até estado final que foi transferido, foi um CV, que é a capacidade térmica a volume constante, que é a capacidade térmica a volume constante é aquele capacidade térmica que ocorre quando o processo em questão é um processo isocórico, um processo que ocorre a volume constante. E vezes a variação de temperatura, que eu fiz aqui, basicamente, eu integrei, né, esse carinha aqui, do estado inicial até o estado final, como o C é constante, né, para gases,
e é nesse caso um CV, ele saiu para fora, ficou integral do estado inicial até o estado final de DT, que basicamente é a variação de temperatura ΔT do estado inicial, né, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, esse foi o calor que foi transferido para o meu sistema para aumentar a sua temperatura. A gente pode, né, utilizar a equação de gases ideais e reescrever isso daqui. Caso você não tenha, por exemplo, acesso à temperatura do sistema, mas saiba como foi a variação da pressão, por exemplo, e sabe o volume e o número de mols, você pode utilizar essa equação que está colocada aqui. Bem, um outro caso que a gente viu também para o trabalho é quando você sai do estado inicial e faz uma expansão isobárica. Nessa expansão isobárica, você mantém o baros, né, a pressão constante, e mantendo a pressão constante, a ideia é exatamente a mesma. Você faz o quê? Qual que vai ser o calor que ele é transferido? Você faz a integral do estado inicial ao estado final. De quem agora? É um CP. Porque agora o processo é a pressão constante. Esse CP, ele é constante para gases, né? Você supõe constante para gases ideais, independente da temperatura, e você faz a integral, portanto, agora somente de IATF de DT, que dá nada mais, nada menos que a variação de temperatura ΔT. Portanto, num processo isobárico, a quantidade de calor que você transfere para o sistema vai ser igual a CP vezes um ΔT. Quem é CP e quem é CV, nós vamos rever o CP, nós vamos ver rever o CV, né, que a gente já viu, capacidade térmica a volume constante, vamos ver a capacidade térmica a pressão constante e vamos novamente, então, fazer um pouquinho mais de contas com esses dois propriedades do nosso sistema. Novamente aqui, a gente pode utilizar a equação de gases ideais e reescrever a quantidade de calor transferida, não sabendo a temperatura, mas sabendo a pressão, a variação do volume e a quantidade de mols do meu gás. E um último caso, que a gente também viu, é, por exemplo, quando eu saio de um estado inicial e vou para um estado final, mantendo a temperatura constante, né? Ou seja, um processo isotérmico. Nesse processo isotérmico, nós vimos que meu trabalho, né, nós calculamos o trabalho, mas nesse processo isotérmico, o meu sistema realiza trabalho ao mesmo tempo que ele recebe uma quantidade de calor. Então, ele vai recebendo uma quantidade de calor aqui, né? E esta quantidade de calor, ele transforma em trabalho. E, portanto, a quantidade de calor que ele recebe para ir do estado inicial, né, a quantidade de calor que ele vai receber para ir do estado inicial até o estado final, vai ser exatamente igual ao trabalho que ele realizou para ir de I até F. E, portanto, a quantidade de calor vai ser nRT, ln de volume final dividido pelo volume inicial. Então, nós vimos, só recapitulando, que o trabalho ele vai depender da situação. No estado, num processo isocórico, o trabalho é igual a zero, mas o calor transferido é CV ΔT. Num processo isobárico, o trabalho transferido é a pressão vezes a variação de volume, do estado inicial até o estado final, e o calor transferido para o meu sistema é CP vezes a variação de temperatura. Já no processo isotérmico, nós temos que o calor transferido para o meu sistema é exatamente igual ao trabalho que o meu sistema realiza. Bem, mas então, o que nós vemos nessa situação é que o calor, tá? O calor e o trabalho, eles são propriedades, né? São maneiras de transferir energia para dentro do meu sistema ou de retirar energia do meu sistema. Eu nunca posso dizer, você nunca pode dizer que um objeto, o seu sistema, tem uma determinada quantidade de calor. Isso está errado. A gente nunca pode dizer que um sistema tem uma determinada quantidade de trabalho. E calor e trabalho são formas de transferir energia do meu ambiente para o meu sistema ou vice-versa, né? São formas de transferência de energia, mas não a energia que o meu sistema tem. Mas então, professor, existe uma energia que o meu sistema vai ter, que eu posso utilizar, e eu posso eventualmente utilizar numa conservação de energia? Tem, e a gente vai ver na próxima aula, e esta será a energia interna do seu gás. Então, nos veremos na próxima aula, onde nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica.